O James Baldwin tem uma frase que eu acho maravilhosa. Nem tudo que se vê pode ser mudado, mas nada pode ser mudado até que seja visto. Eu acho essa frase sensacional. É preciso fazer gestão visual, é preciso olhar para métricas, é preciso construir conversas ao redor disso. Só assim a gente vai conseguir enxergar efetivamente o que está acontecendo e, a partir deste lugar, desenhar novos caminhos para que a gente consiga encontrar os resultados de negócio que precisamos encontrar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série Descomplicando o Business Agility. Aqui eu vou falar, vou refletir, vou mostrar como os agilistas podem se tornar líderes estratégicos através da agilidade nos negócios. Eu sou Leandro Garcia, especialista em Business Agility, e o tema de hoje é: só é possível mudar aquilo que conseguimos ver. Quando nós saímos de uma palestra, quando nós saímos ali de um treinamento, a gente sempre sai empolgado em querer entregar tudo aquilo que foi prometido de resultado através daquele método, daquele framework. E aí é muito comum a gente chegar e querer executar tudo aquilo da forma como aquilo foi desenhado. E é comum encontrar um choque, muitas vezes, dentro da empresa, dada a realidade, o momento que a empresa está vivendo. É neste lugar que eu estou falando. Como PO, como Scrum Master, como Agile Coach, você já deve ter percebido este choque que você tem daquilo que foi colocado e que tinha uma conexão e fazia todo sentido dentro daquela palestra, dentro daquele treinamento, você fez todo aquele esforço de conseguir aquela certificação, custa caro, toma tempo, tem que estudar, tem que praticar, e aí você chega num lugar onde você vai aplicar aquilo e tem esse choque. É preciso conseguir visualizar o contexto e o momento que a empresa está e, através das ferramentas que estão ali, você ajudar a empresa a alcançar o resultado que ela precisa. O resultado que ela precisa não está no fazer ela rodar aquele método e framework que pareceu tão coerente durante o treinamento e a palestra, mas sim em ajudar a empresa a alcançar o resultado. Sim, aquilo é um meio e, através daquilo, você pode ajudar. Mas se você consegue desconstruir isso, se você consegue guardar isso dentro da sua caixa de ferramenta e ir pensando ali elementos que são agnósticos e que cabem naquele momento em que as coisas estão acontecendo, você vai chegar nesse resultado de uma maneira mais fácil. Tentar simplesmente pegar aquilo que fez tanto sentido e que parece que vai resolver aquela dor que você está vivendo e colocar ali dentro, instalar aquilo, né, empurrar aquilo ali dentro, vai gerar um choque, vai gerar uma dor extra, né? Já tem a dor de tudo que está acontecendo ali, e de repente vai vir um choque, que é a mudança que você está tentando promover de uma forma revolucionária. É preciso parar, respirar, entender aquilo, tudo que você viu, aquilo que você fez, todo aquele esforço para alcançar, desconstruir isso em partes, olhar para o ambiente que você está e dar coerência de novo àquilo tudo, mas dentro desse ambiente que você está. Não é uma corrida de 50 metros, é um Ironman. Você vai precisar nadar, você vai precisar pedalar, você vai precisar correr, e esse esforço físico, por si só, já é grande, mas aqui, muitas vezes, é que nos derruba. Então, é preciso respeitar o que está acontecendo aqui, é preciso olhar com carinho tudo aquilo que você aprendeu, desconstruir e saber construir de novo dentro do contexto, dentro do seu contexto. Cada empresa, cada organização é diferente, ela tem características que são só suas. Mesmo empresas que estão no mesmo segmento não são iguais. Elas têm pessoas diferentes, elas estão em momentos diferentes e, portanto, ela tem dores que são só suas. É isso que eu chamo de contexto. E é importantíssimo entender esse contexto. A partir do momento que você entende o contexto em que você está inserido, você ganha uma capacidade de conseguir
trazer mudanças, conseguir lidar com as coisas, conseguir entregar os resultados que precisam ser entregues de uma forma mais efetiva. É importante entender este contexto a partir de vários pontos. O teu segmento é um segmento onde se trabalha de uma forma mais orgânica, as coisas vão acontecendo de uma forma mais natural dentro da empresa, ou no seu segmento, até por questões de leis, o tipo de trabalho que é feito, você tem mais burocracia, são exigidos pelo histórico da empresa mais burocracia. Quem são as pessoas que lideram essa empresa? De qual geração essas pessoas são? Tem uma série de coisas. Qual é o momento que essa empresa está? É um produto inovador? É um produto que já está morrendo? É um produto que já está no seu ciclo final? Que momento você está vivendo dentro da sua empresa? Que momento que você vai conseguir, a partir desse momento, você vai conseguir chegar onde você precisa chegar, entendendo esse contexto, pensando em que momento você está aí. É este o lugar que você precisa entender. Não é igual em nenhum lugar, é sempre diferente. É relevante demais observar isso para que você consiga encontrar caminhos para chegar nos objetivos desejados como líder. Entregar o resultado que a empresa precisa alcançar naquele período. O líder estratégico, ele vai conseguir lidar melhor com o contexto a partir de ferramentas que vão ajudar ele a entender como é que as conversas estão acontecendo dentro da empresa. O que é que está motivando essas conversas a acontecerem. E aí, eu acredito muito que ferramentas que são agnósticas a contextos, ferramentas que estão presentes em vários métodos e frameworks, elas nos ajudam muito a alcançar este objetivo. Porque a partir destas ferramentas, você pode promover novas conversas. Ferramentas como gestão visual, ferramentas como métricas, ferramentas como ciclos de feedback, cadências, podem nos ajudar muito a entender o que está acontecendo, promover novas conversas, para que a partir deste lugar a gente consiga visualizar melhor, ter um entendimento melhor sobre o todo e tomar as ações necessárias dentro de uma jornada. Não tem milagre, né? Não é uma corrida de 50 metros, é um Ironman, vai ter que nadar, vai ter que pedalar, vai ter que correr, vai ter um desgaste emocional no meio desse processo, é natural. Agora, essa jornada pode ser mais tranquila, você olhando para ferramentas que são mais agnósticas. Elas vão te ajudar nessa jornada, elas vão te apoiar nesta jornada. Então, olhando para ferramentas que são mais agnósticas e que cabem em mais contextos e que estão presentes de uma forma muito clara em vários métodos e frameworks, é possível você alcançar os resultados como líder, né? Que você precisa ser, você liderar, você saber lidar com os resultados que você, com o caminho, com a jornada para que você alcance os resultados que você precisa alcançar. Bombardeados em palestras, em treinamentos, com uma série de métodos, com uma série de frameworks, livro, pessoas que vêm trazer relatos sobre a experiência delas a respeito de uma série de técnicas que estão hoje disponíveis e que são importantes e que devem ser estudadas. Mas a partir do momento que você começa a vivenciar uma série dessas ferramentas, a partir do momento que você começa a estudar uma série de ferramentas, você consegue perceber que algumas coisas nelas são comuns. Algumas coisas, como gestão visual, como métricas, como ciclos de feedback. E se nós estamos falando de ágil, business agility, nós estamos falando de agilidade nos negócios. Se nós estamos falando de agilidade no negócio, nós estamos falando de ágil. No ágil, a ideia de você trabalhar com ciclos, ela é bem comum em vários métodos frameworks. Gestão visual é muito comentada, métricas é muito dito. Então, você percebe, a partir do momento que você estuda esses vários métodos, esses vários frameworks,
alguns elementos que são comuns. Ao estudar tudo isso, você alimenta a sua caixa de ferramenta. E o sábio não é usar essas ferramentas como elas foram colocadas para você, que parecem e fazem muito sentido dentro do contexto que elas foram colocadas, mas é saber adaptar ao seu contexto. Então, você conseguir desconstruir essas ferramentas, guardar essas partes desconstruídas dentro da sua caixa de ferramenta, e na hora certa, usar a parte que faz mais sentido, vai te ajudar na jornada, vai tornar a sua jornada menos cansativa. Ela vai diminuir a dor, né, que vai existir dentro dessa jornada. E aí, de novo, métricas é muito comum em vários métodos, vários frameworks. Gestão visual é algo muito comum. Ciclos de feedback são muito comuns também. Dentro do Ágil, a gente fala em trabalhar em ciclos menores, para você poder ter mais momentos de aprendizado, você ter mais momentos onde você pode pivotar a sua ideia. Você vai pivotar a sua ideia baseado em fatos e dados. Métricas vão te ajudar nisso, vão te ajudar a você contar a história que precisa ser contada para que esses momentos onde você precisa pivotar a sua estratégia, você precisa mudar a sua estratégia, aconteçam. A gestão visual vai permitir, junto com as métricas, junto com as conversas que vem no ciclo de feedback, vai ajudar que as pessoas tenham uma percepção comum para onde estamos indo, vai facilitar as conversas e o entendimento das diferentes percepções que as pessoas têm. Eu tenho uma pessoa do comercial, uma pessoa do marketing, uma pessoa da TI, uma pessoa de finanças, essas pessoas têm percepções diferentes. Às vezes, dentro do mesmo time, as pessoas têm percepções diferentes. A partir do momento que elas começam a olhar para esses elementos comuns, esses elementos agnósticos, a conversa, ela começa a tomar uma outra forma. E nesta outra forma, você consegue efetivamente entender qual caminho esse time precisa e qual é a nova hipótese que esse time precisa testar para que o objetivo seja alcançado. É muito mais fácil alinhar para cima, para baixo, para os lados, a partir de ferramentas que são comuns, ferramentas que a gente vê em vários lugares. Experimentando esses vários métodos, esses vários frameworks na prática durante anos, eu descobri o Ágil em 2008, ali no primeiro treinamento de Scrum, eu fui olhar para Kanban, fiz treinamento de Safe, fui conhecer o Management 3.0, vivenciei uma série de coisas desde 2008 até aqui. E no vivenciar tudo isso, coisas foram dando certo, coisas não foram dando certo. Algumas coisas deram erradas. E não é que elas deram erradas porque o método estava errado ou o framework estava errado, mas é que naquele contexto elas não faziam sentido. E o aprendizado do uso de tudo isso, entender o que era comum nisso tudo, fez diferença para que eu alcançasse os resultados que eu consigo alcançar hoje. É importante entender, quando a gente está olhando para um método, depois para um framework, depois está conversando com alguém, está vendo um estudo de caso, o que é que foi comum ali, o que a gente pode tirar disso que faz sentido no contexto que a gente está vivendo no momento que você está dentro da sua empresa, dentro da sua organização. Não faz sentido chegar em algum lugar e tentar empurrar, tentar instalar algo que deu certo em outro contexto. E isso parece uma fala muito simples, mas é o que eu vejo muito por aí. A partir do momento que eu aprendi a desconstruir isso e levar aquilo que fazia sentido para a dor que estava presente no momento, para a liderança que estava acima, para as lideranças que estavam do lado, para quem estava embaixo ali, todos os colaboradores, entender isso e usar essas ferramentas, usar o que é agnóstico dentro dessas ferramentas, o que é comum, né? Faz com que você consiga alcançar um outro tipo de resultado. Não é um resultado que acontece 5 minutos depois, é uma jornada, mas te permite navegar dentro de uma jornada que dói menos. É um lugar onde você vai conseguir alinhar pensamentos, alinhar ideias de uma forma muito mais tranquila. Gestão visual, métricas, ciclos de feedback, elas permitem uma coisa
que é fundamental na jornada de um líder. Elas permitem que você provoque novas conversas. Se você conseguir fazer boas perguntas em cima do que está ali visual, sobre as métricas, sobre os ciclos que estão acontecendo ali, e por ciclos, a reunião diária ali do time, que é muito comum em vários métodos frameworks, é um ciclo. Você está fazendo ali uma reunião ali para analisar os riscos de um determinado projeto, é um outro ciclo, e dá para ficar citando vários ciclos aqui durante muito tempo, mas tudo isso tem uma coisa maravilhosa, provocar boas conversas em cima disso que está ali exposto, o que as pessoas estão enxergando, entender a visão de cada uma dessas pessoas e achar um lugar comum vai permitir você caminhar. A maravilha que essas ferramentas que são agnósticas, elas nos trazem, elas nos permitem, é conseguir promover novas conversas. E a partir dessas novas conversas, novas percepções, novos entendimentos, em prol de se alcançar o resultado, lógico, o norte, o resultado que o negócio precisa alcançar no momento em que a sua empresa está, o resultado que a sua empresa está olhando agora. Te permite entender a dor de quem é o seu chefe, te permite entender a dor da sua equipe, te permite entender muita coisa. E a partir dessas conversas, como adultos, promover mudanças, promover entendimentos, promover dentro de cada um que está participando dessa jornada, um entendimento comum de onde a gente precisa chegar e qual é a nossa hipótese de caminho para chegar lá. Tem uma hipótese em comum, onde as pessoas estão confortáveis em percorrer aquele caminho. Isso faz muita diferença. As pessoas vão se engajar de uma outra forma. A partir do momento que as pessoas participam da conversa, elas se engajam de uma outra forma. E o alinhamento entre as diversas opiniões vai ajudar a diminuir barreira, vai ajudar a diminuir até a questão dos silos, que é tão natural dentro das empresas. Uma coisa muito comum que eu ouço é que o meu chefe tem um mindset diferente, eu tenho dificuldade de falar de ágil aqui dentro, e por aí vai. O ágil é um caminho, é um meio, ele não é um fim. Ele está ali como um meio para nos ajudar a chegar em algum lugar, como a transformação digital, que também é um meio, né? Então, se eu penso em transformação digital, ele é um meio para a transformação digital. E a transformação digital vai ser um meio para o negócio chegar em algum lugar. Então, eu não posso entender que o ágil é algo fim e que, a partir deste fim, o que eu preciso fazer é rodar um método e um framework como ele está. Eu preciso entender o que minha empresa está buscando hoje, qual é a dor da minha empresa, qual é a dor do meu chefe, qual é a dor do meu líder direto, o que eles estão buscando. A partir do momento que eu entendo isso, apresentando para eles uma questão de gestão visual, apresentando para eles métricas, trabalhando isso em ciclos curtos, trazendo constantemente conversas para este lugar, fica mais fácil alinhar, fica mais fácil entender quais são as novas hipóteses de solução que eu tenho para chegar aonde é que é preciso chegar. Promovendo o melhor alinhamento entre o que está acontecendo junto do seu time, com você, com ele, com as dores dele, do que ele está sendo cobrado de ser entregue, que você vai conseguir promover as coisas em prol de entregar o que o negócio precisa. Tá? Então, assim, o fim não pode ser rodar o método e o framework como ele foi desenhado. O fim deve ser alcançar o resultado de negócio que a empresa precisa, alcançar o resultado que seu chefe precisa dentro da empresa ali, entender e ouvir as dores dele, o que está sendo cobrado dele, o que está sendo pedido para ele. E com gestão visual e com métricas em ciclos curtos ali, usando ciclos de feedback constantemente, você fazer esse alinhamento. A partir do momento que você tem esse alinhamento, essa conversa ela fica mais tranquila, fica mais fácil
você conseguir trazer visibilidade para ele sobre o que está acontecendo, porque ele também é cobrado disso. Fica mais fácil de você sugerir pequenas mudanças aqui e ali, em situações bem específicas, e mostrando para ele como é que os resultados disso podem fazer diferença para o negócio. O que eu ouço constantemente de executivos é a dificuldade deles de visualizar o que está acontecendo dentro das equipes. Uma expressão que eu já ouvi algumas vezes é: eu vejo aquela equipe, eu vejo aquelas pessoas trabalhando constantemente. Isso era mais comum até 2019, né, onde estávamos todos no mesmo ambiente de trabalho. Então, essa dor que eu estou trazendo agora, eu acho que ela até aumentou, mas a percepção deles é que aquilo parecia um buraco negro. Eu já ouvi essa expressão algumas vezes, assim: contrata mais gente, coloca ali, e parece que os trabalhos continuam entrando e nada sai, ou sai muito pouco daquele ambiente. Eles têm essa dor. Acho que o papel do líder ali, que está junto com aquela equipe, é conseguir promover essa visibilidade, trazer gestão visual, trazer métricas, trazer ciclos de feedback ali, vai ajudar muito a trazer essa visibilidade, vai ajudar muito eles entenderem a dor que você está sentindo, e dessa forma eles vão conseguir, inclusive, te apoiar de uma outra forma. Vai conseguir com que você entenda a dor deles também e você atenda a essa dor de uma outra forma. É necessário ter essa conversa, e essa conversa ela vem a partir do momento em que todos estão conseguindo enxergar as coisas da mesma forma. Isso não acontece se você não consegue trazer visibilidade. Essa visibilidade vem da gestão visual, ela vem da métrica, ela vem das constantes conversas que você vai conseguir promover através dos ciclos de feedback. Neste lugar, é possível você alinhar e trazer uma resposta para essa dor tão comum ali com os executivos em várias empresas, de que eles não conseguem ter um entendimento real do que está acontecendo em um determinado time. Imagina um time de implantação, um time que é responsável por fazer a implantação de um sistema nos clientes. Esse é um processo que, se a gente olhar ele de fim a fim, pensamento sistêmico, eu preciso olhar ele de ponta a ponta, ele nasce ali no momento em que o comercial está fechando um contrato com o cliente, e depois você vai para uma outra parte onde vai ter uma assinatura de contrato, aí você vem para uma parte onde você vai fazer todo um alinhamento de questões técnicas ali do que precisa ser feito, o ambiente que precisa ser disponibilizado e tudo mais. Aí você vem para a implantação, efetivamente, aí você vai para treinamento, pode ser que você tenha um ciclo de follow-up ali, que você acompanhe o cliente dentro de determinado período todo. Se esse ciclo por inteiro aqui, ele demora X tempo, ele demora, sei lá, 160 dias para acontecer, e essa empresa tem um ticket médio que ela consegue, de faturamento, que ela consegue ter por mês ali, ela está perdendo ao longo desses 150 dias, vamos facilitar a conta, 5 meses, ela está perdendo esse ticket médio desse cliente que está no processo de implantação ao longo desse período todo. Se ela consegue reduzir isso, ela tem uma margem aqui de ganho. É importante que ela consiga ser mais eficiente nesse processo. A partir do momento que você coloca uma gestão visual, que você coloca métricas de fluxo e que você começa a provocar conversas em cima de value streams como esse, né? Como cadeias, olhando para uma cadeia de valor dessa, a partir do momento que você consegue provocar tudo isso, você vai entender onde tem gargalos. Aonde eu tenho gargalo? Na assinatura de contrato, o que a gente pode fazer diferente nesse lugar para diminuir esse gargalo? Aonde eu tenho gargalo? A gente demora muito para ir dar o treinamento nesse cliente, porque está faltando, por exemplo, pessoas para dar treinamento. Qual é o custo de aumentar essa equipe versus o resultado que eu vou ter diminuindo esse período? A partir de conversas como essa, eu vou alinhar melhor as oportunidades que eu tenho de melhorar o resultado que pode vir da diminuição desse tempo, desse ciclo, para um espaço menor e alcançar melhores resultados
alcançar o objetivo que o negócio precisa alcançar. Eu só consigo fazer isso a partir do momento que eu consigo, pensamento sistêmico, eu consigo entender o todo e que eu consigo visualizar isso, gestão visual, métricas e muita conversa em cima disso tudo. Eu vou conseguir fazer os alinhamentos, eu vou conseguir derrubar as paredes que separam os silos dessas diversas áreas e colocar todo mundo em prol de fazer com que esse sistema aqui ele funcione de uma forma mais otimizada e traga os resultados que o negócio precisa ter. O James Baldwin tem uma frase que eu acho maravilhosa. Nem tudo que se vê pode ser mudado, mas nada pode ser mudado até que seja visto. Eu acho essa frase sensacional. É preciso fazer gestão visual, é preciso olhar para métricas, é preciso construir conversas ao redor disso. Só assim a gente vai conseguir enxergar efetivamente o que está acontecendo e, a partir deste lugar, desenhar novos caminhos para que a gente consiga encontrar os resultados de negócio que precisamos encontrar. Se você não está conseguindo ver, se o seu chefe não está conseguindo ver, se a sua equipe não está conseguindo ver, se o seu lugar está... Se hoje você está num lugar onde estão instalando métodos e frameworks, onde estão empurrando métodos e frameworks, ou seja, o objetivo está sendo deixado de lado e o objetivo virou rodar um método e um framework como ele foi desenhado, você está perdendo a oportunidade de liderar uma transformação efetivamente que leve aos resultados que o negócio precisa ter. O objetivo tem que ser alcançar os resultados de negócio. O meio, aí sim é o ágil. O meio, aí sim, essas ferramentas que são agnósticas a vários métodos e frameworks e que encaixam melhor dentro do contexto que você está. Se o seu desejo é ser um agente de mudança, você precisa trabalhar muito a questão de comunicação. O segredo, a chave está na comunicação. O meio está na gestão visual, o meio estão nas métricas, o meio está no ciclo de feedback. Essas são as ferramentas agnósticas que vão te ajudar a trazer novas conversas para a mesa. E, a partir dessas novas conversas, novas percepções, novos alinhamentos, para que você consiga alcançar o objetivo da transformação. Que, de novo, precisa ter como foco o resultado de negócio e não a instalação, não a implantação de um método ou um framework ágil. Estudar métodos e frameworks é muito importante, ler sobre, assistir palestras e conhecer um case bem-sucedido de uma determinada transformação é muito bom, mas você precisa levar em consideração o contexto, você precisa entender e perceber que existem coisas ali que são agnósticas e que podem ser trabalhadas em diferentes momentos. Saber fazer um bom proveito disso vai te tornar uma pessoa que vai conseguir alcançar a transformação que o negócio precisa, usando como um meio ferramentas como gestão visual, como métricas e como ciclo de feedback.